Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. A você que nos escuta, bem-vindos a este novo podcast do canal Fair Mormon. É um grande prazer tê-los aqui novamente conosco acompanhando este canal. Já falamos sobre muitos assuntos, né? Já abordamos, se você ainda não ouviu os outros programas, estão todos aqui na descrição deste vídeo, é só você acompanhar. Acesse o canal do Fair Mormon em português. Você vai poder ter várias informações a respeito dos desafios que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vêm enfrentando. E por falar em desafio, o programa de hoje nós queremos falar sobre um tema bem interessante. Eu acho que a maioria das pessoas que escutam este podcast vai ter um interesse especial por este assunto. Vamos falar hoje sobre liderar na igreja, mas não qualquer tipo de liderança, né? Vamos falar sobre ser jovem e assumir a responsabilidade de liderar. E para conversar sobre este assunto, temos aqui um convidado, que é um bispo da cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Esse bispo, ele é jovem, tem feito um excelente trabalho, e nós, particularmente, temos acompanhado e temos considerado um grande exemplo de liderança. Por isso, foi convidado a participar do programa. Então, gostaria de apresentar para vocês o nosso querido amigo Lucas Santos. Tudo bem, Bispo Santos? Olá, tudo bem? Bispo, para que todo mundo que está nos ouvindo possa se familiarizar com você, poderia contar brevemente sua história? Assim, quando foi batizado, onde serviu missão e essas coisas? Sim, claro. Então, primeiramente, a minha alegria é muito grande, né? Essa oportunidade que eu tenho de estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência e muitas coisas que eu estou aprendendo e tenho que aprender ainda. Então, eu agradeço a oportunidade do Tiago e desse programa. E, bom, contando um pouco da minha história, eu nasci na Bahia, vim para cá muito novo e tive a oportunidade de conhecer o Evangelho com 8 anos de idade, através da minha tia. Ela apresentou o Evangelho e nós íamos para a igreja a pé, andávamos em torno de 30 minutos. E meus pais, eles não tiveram interesse, então eu me batizei muito novo, em 1999, 15 de janeiro. E a minha tia, quando eu me batizei, ela teve que mudar para uma outra cidade, então eu tive que continuar indo sozinho. E os meus pais, eles me apoiaram bastante, sempre me apoiaram, mas eles nunca tiveram interesse, então realmente eu tive que trilhar esse caminho sozinho. Em torno de 10 anos de idade, eu estava acompanhando os missionários em uma palestra e eu vi os missionários desafiando os pesquisadores a lerem o livro de Mormon e perguntar se ele era verdadeiro. E eu lembro que eu não tinha feito isso. Poxa, eu me batizei com 8 anos e já estou aí há 2 anos na igreja, nunca fiz isso eu com minha mente de criança, com esses pensamentos já. E aí eu lembro que eu cheguei na minha casa, era uma casa de barraco, eu lembro que eu coloquei o livro de Mormon em cima do sofá e eu me ajoelhei e perguntei para Deus se essa igreja era verdadeira. E naquele momento eu vi uma luz iluminando o livro de Mormon, iluminando ali onde eu estava. Eu senti a presença do Espírito Santo muito forte, me confirmando que esse era o caminho correto. E desde então eu busquei trilhar esse caminho, seguir, obviamente sempre com muitos desafios, aprendendo bastante. Tive a oportunidade de, aos 19 anos, servir uma missão em Maceió. E no CTM, que é o Centro de Treinamento, eu tive uma outra oportunidade também de receber uma confirmação de que esse evangelho é verdadeiro. Foi um desafio que o nosso instrutor ele lançou, de que quando nós perguntamos novamente se o evangelho é verdadeiro, nós não estamos duvidando. É uma oportunidade que nós temos de fortalecer o nosso testemunho. E naquele momento eu fui no meu quarto e me ajoelhei e eu senti novamente como se eu estivesse no bosque sagrado, que é onde foi que o nosso profeta Joseph Smith ele viu o pai e o filho. Então, mais uma vez eu tive a confirmação de que esse evangelho ele é verdadeiro, e entre outras experiências espirituais que eu tenho até hoje. E sou muito grato por pertencer a esse evangelho. Então,
em resumo, né, foi essa minha conversão. Estou aqui até hoje. Que legal, Bispo Santos. É muito interessante assim, ouvir mais um testemunho, né? Toda vez que nós escutamos um testemunho como esse, essa história de conversão, nos inspira, né? Nos inspira a buscar sentir essas mesmas coisas também. Eu acho interessante que você acabou, mesmo tendo conhecido a igreja muito cedo e buscado esse conhecimento muito cedo, você acabou trilhando um caminho que te conduziu talvez para a liderança que você assume hoje, né? Hoje como bispo. Desculpa, quantos anos você tem, bispo? Fiz recentemente 27 anos. 27 anos. Você foi chamado bispo com quantos anos? Com 26. Tinha acabado 26. De fazer 26. Então é um bispo ainda novo, relativamente novo na idade e também no chamado, né? Assim, para a gente dar sequência aqui na nossa conversa, queria que você tentasse nos ajudar a entender quais seriam os principais desafios de se assumir uma grande responsabilidade, no seu caso, sendo bispo, na igreja, com uma idade que consideramos ser uma idade muito baixa, né? Menos de 30 anos, já ser o principal líder de uma ala grande, relativamente grande como a sua, né? Que é a ala Vila Humaitá, em Santo André. Então, quais são os principais desafios aí para esse chamado? Olha, quando a gente pensa em um chamado como um bispo, nós primeiro pensamos em dignidade, em preparação e tempo. E eram coisas que eu não tinha quando eu fui chamado. Eu fui chamado em novembro, né, de 2016. E na época minha filha tinha acabado de nascer. Tinha um mês que minha filha tinha acabado de nascer. Por eu vir de uma família bastante sem recursos, né, vamos dizer assim. Então, morei de aluguel bastante tempo, enfim. Então, essa questão de financeira, ela afeta bastante também, porque você precisa ir atrás de um trabalho que remunere bem. Então, nesse caso, nessa época eu trabalhava em um lugar que era muito longe da minha casa. Eu gastava em torno de 5 horas, né, por dia em transporte e estava terminando a minha faculdade. Então, fui chamado em um momento que eu não tinha tempo, né, com certeza não tinha nenhuma preparação. E no momento que eu fui chamado, eu senti que eu precisava muito elevar os meus padrões, porque eu não era responsável por receber revelação para mim e para minha família apenas. Eu era responsável agora por receber uma revelação para toda uma ala. Então, essas 3 coisas acho que são os principais desafios de ser chamado muito novo, né? A preparação, a experiência que nós não temos, o tempo e o padrão de espiritualidade bem elevado que um chamado desse exige. Foi um choque para você ser chamado como bispo, ter sido escolhido assim? Foi surpresa? Foi surpresa porque eu não queria, né? Nunca almejei nenhum chamado na igreja e não esperava. Mas quando ocorreu o chamado, né? Quando a presidência das TAC, eles foram na minha casa, entrevistaram eu e minha esposa e perguntaram para minha esposa, né, se eu tratava ela bem, né, se eu cumpria com os mandamentos de Deus. E naquele momento eles falaram que foi um chamado do profeta, né, diretamente do profeta. Foi realmente um momento muito mágico, né, porque quando você não está esperando e você sente toda essa pressão de que você precisa melhorar muita coisa e fazer muita coisa, então você se sente, como o Rei Benjamin falou, né, menos que o pó da terra. Interessante, Bispo Santos. Isso faz lembrar, toda vez que a gente fala sobre ser chamado jovem, né, nos lembra alguns personagens das Escrituras, né, Davi, o próprio Nef, né, ao assumir uma responsabilidade tão grande de liderar a sua família. E para eles, ou melhor, para nós nos espelhamos, às vezes, nesses líderes, né? E o que você tem feito para superar esse desafio de falta de preparação, sentir-se inadequado, tempo, família? Quais são sua receita aí para conseguir superar esses desafios? A questão, por exemplo, da preparação, né, da experiência, assim como você acabou de citar Nef, ele teve um momento que, independente, né, das falhas do pai, ele procurou Leí, né, que era o seu pai, para saber qual era o melhor lugar para procurar os alimentos. Então, na igreja nós temos um suporte muito bom, um apoio muito bom, que é dos conselheiros, que é dos secretários, que é da estaca.
e do conselho de ala, né? Nós temos presidentes do Quórum de Elder, líder do Sumo, presidentes da Sociedade de Socorro, rapazes e moças da obra missionária. Então nós temos um apoio muito forte de líderes que têm experiência, né, e que realmente eles estão ali para apoiar a obra do Senhor, né? Então uma das coisas da dica, né, que eu consegui aí foi usar esse apoio dessas pessoas, né? E uma coisa que a gente aprende é que nós não conseguimos fazer tudo, né? Então nós precisamos realmente delegar, precisamos confiar nas outras pessoas. Eu lembro, ouvi um apóstolo falando que no Japão teve um terremoto e um elder tinha que estar lá, né? E aí ele passou a noite toda nesse terremoto, e aí no segundo dia teve uma outra catástrofe, ele foi também, e pela segunda noite em seguida que ele não dormiu, e no terceiro dia ele precisava estar em alguma reunião. Enfim, quando chegou no quarto dia que ele precisava se encontrar com o Elder Oaks, ele falou que estava muito cansado, né? E ele tinha que dormir. O Elder Oaks conversou com o Elder Boyke-Packer. O Elder Boyke-Packer falou assim: olha, esse irmão aí ele não tem fé. Aí você pensa, poxa, então ele deveria ter ficado acordado o quarto dia? Na realidade não. Ele deveria ir dormir nos outros 3 dias. E ele tinha que ter fé e confiar que as outras pessoas fariam a sua parte. Então, nesse chamado, e com todas essas limitações que eu tenho, eu preciso confiar de que as pessoas que estão ali para me apoiar e apoiar essa obra, eu tenho que confiar nelas e ter fé que elas vão fazer a parte delas. E sem dúvidas, quando nós e essas pessoas fazemos a nossa parte, que obviamente é mínimo, o Senhor ele completa, e a gente consegue ver milagres acontecendo. Muito interessante, Bispo. Agora, pensando assim na sua ala, e quando nós falamos da cidade de Santo André, nós estamos falando de uma cidade relativamente pioneira da igreja, onde a igreja já está estabelecida há pelo menos mais de 50 anos, né? Então, há muitos membros mais velhos, né, mais experientes, que já passaram talvez por todas as listas de chamados possíveis, e hoje você é líder de vários desses membros mais antigos que já foram bispos, já foram presidentes de estaca, já assumiram grandes responsabilidades, né? Como que ter esse poder de liderança tão grande sobre estes membros mais antigos, mais experientes, né? É fácil liderar? Ou existe algum grau de dificuldade sobre eles do que com relação às pessoas talvez da sua faixa etária ou mais jovens que você? O interessante, pensando na ala Vila Humaitá, que é a ala em Santo André, a qual sou bispo, nós temos realmente muitos irmãos que já tiveram vários chamados, só que eu acredito que, não sei se é o segredo, né, mas o que tem funcionado é que você tratando essas pessoas com a importância que elas têm, porque são pessoas que têm bastante experiência, então você ouvindo o que essas pessoas têm para falar, você tentando se esforçar ao máximo para mostrar humildade, para sempre valorizar o que essas pessoas estão falando, e sempre lembrando que é um chamado passageiro, é um chamado que você na realidade está ali para aprender, né? O Senhor ele nos chama para isso. Então assim, eu acho que quando você tem isso dentro do seu coração, quando você realmente elimina o orgulho, quando você elimina qualquer desses sentimentos, as pessoas elas sentem isso. Então sou bastante abençoado que nessa aula em específico eu nunca tive nenhum problema com isso. Todas as pessoas elas me tratam muito bem, e eu sinto na realidade que essas pessoas elas não são só ovelhas do bispo, mas elas são amigos, elas são companheiros, pessoas que eu posso contar, pessoas que se eu precisar ligar 3, 4 horas da manhã, eu sei que eu posso ligar com a maior tranquilidade. Então eu sou bastante abençoado nesse sentido aqui nessa aula. Provavelmente isso aí é uma questão, porque você tem essa visão, né, de tratá-los como iguais ou como parceiros no trabalho de edificação da ala. Bispo, você no começo dessa entrevista falou um pouquinho da sua história. Você consegue talvez lembrar de algum outro fato que tenha colaborado para essa sua preparação para assumir o chamado de bispo?
Não sei, talvez alguma experiência que você tenha tido que hoje você se recorda e pensa, essa experiência certamente me ajudou a ser o que eu sou hoje, a me preparar e assim por diante. Tem alguma coisa que você conseguiria compartilhar? Olha, eu lembro de uma citação do profeta Gordon B. Hinckley, que ele falou que ele trilhou o caminho menos trilhado. Então eu sinto que muitas vezes na minha vida, principalmente do lugar onde eu cresci, eu morei em um bairro chamado Cata Preta, né? Quando eu mudei para lá era uma favela então tive bastante influências negativas. Quando eu era criança eu lembro que eu sentia vergonha de chegar de social na comunidade, as pessoas geralmente ficam na rua, então você vai chegando e você sente vergonha, e quando você chega em casa e tá aquele sonzão, as pessoas às vezes entrando e saindo e tal, é uma dificuldade também de guardar o dia do Senhor e tudo mais. Então eu acredito que estar só, mas acompanhado do Senhor, né, estar só para o mundo, mas acompanhado do Senhor, seria essa preparação. Em vários momentos eu escolhi estar só, escolhi andar pelo caminho menos trilhado, eu escolhi não andar com pessoas que poderiam me influenciar a tomar decisões erradas. Então eu acredito que tudo isso fez com que eu me preparasse, inclusive até na própria missão. Na missão é um lugar maravilhoso, um lugar cheio de experiência, mas assim, eu digo que na missão em torno de 80%, 90% das pessoas, infelizmente, elas não conseguem guardar a maioria das regras. Eu não digo todas, porque obviamente se tiver alguma regra que nós precisamos descumprir para abençoar a vida de outro alguém, obviamente vamos seguir, mas as pessoas têm uma certa dificuldade de guardar os mandamentos e as regras em prol de suas próprias necessidades. Então, na própria missão, eu tive que também fazer essa escolha de estar só, um exemplo no P-Day, enquanto os meus companheiros e outros missionários ficavam 6 horas, por exemplo, no computador jogando videogame, eu escolhi me sentar só e ler uma escritura e revisar uma lista de planejamento dos pesquisadores, enfim. Então, eu acho que uma sugestão nós não temos que ter medo de trilhar esse caminho pelo caminho menos andado, né? O caminho realmente estreito e apertado, como o profeta Gordon B. Hinckley falou. Muito bem, muito bem. Agora, uma coisa que colabora bastante, e daí eu estou só expressando minha opinião, né? Pode ser que você que está nos ouvindo não concorde com isso, mas eu vou tentar dar uma boa argumentação aqui. Uma coisa que ajuda na preparação e na liderança, hoje, é o uso da tecnologia, né? Tanto é que estamos fazendo um excelente uso dela agora para a produção desse material e divulgação dele também. Já há algum tempo as gerações da igreja vêm nascendo dentro de um ambiente tecnológico. Você, Bispo Santos, falou agora há pouco, no início, de que veio de uma origem humilde, mas hoje é completamente inserido nesse universo tecnológico, né, dessa geração milenial, como nós costumamos dizer. Na sua opinião, o uso da tecnologia hoje na igreja facilita ou prejudica o trabalho da liderança? A tecnologia, Tiago, ela é uma bênção. Eu lembro que quando eu fui batizado em 1999, já tinha, né, a tecnologia, mas eu lembro que o material ele era bem escasso e por conta disso aconteciam algumas apostasias, né? E hoje eu percebo que a informação, né, que nós temos na palma da mão, como por exemplo a Biblioteca do Evangelho, que tem várias escrituras, livros, revistas, vídeos, música e realmente um catálogo bem grande, né, de informações, de conhecimento do Evangelho, isso facilita muito, né, para que a igreja realmente ela continue trilhando no caminho da verdade, para que não haja apostasia. Também a tecnologia ela facilita muito nos estudos, para tirar as dúvidas, para orientar, principalmente nesse chamado de bispo. Muitas vezes precisamos dar uma bênção, precisamos fazer uma confirmação, precisamos fazer um chamado, precisamos avançar no chamado, precisamos... como que funciona para fazer um chamado, quem que indica, quem que chama, quem que apoia, aonde isso é feito, em que momento, qual a sequência. Então são coisas que a tecnologia ela tem ajudado muito, né? Na questão também das aulas, as aulas elas têm se tornado cada vez mais dinâmicas.
através dos vídeos. Os alunos todos que no passado tinham dificuldade em trazer as escrituras para a igreja, hoje todos eles conseguem, porque todos, né, mesmo com a origem humilde, conseguem ter pelo menos um smartphone simples, e com isso eles conseguem ter as escrituras. Então ela veio realmente para agregar, ela é uma bênção a tecnologia. A igreja fala isso em vários momentos. Hoje nós estamos nos preparando para a semana que vem ouvir uma conferência geral. Enfim, então nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando da bênção da tecnologia. Porém, eu só tenho um alerta, né, uma preocupação, que muitas vezes a tecnologia faz com que nós deixamos de achar as coisas do Senhor sagradas. Então, acho que muitas vezes nós não damos o devido valor às coisas do Senhor. Eu lembro que antigamente as pessoas abriam a Bíblia e deixavam como se fosse, né? Hoje em dia, por estar no celular, então você mistura ali as informações, então talvez ela não é tratado como algo tão sagrado como era antigamente. Então eu acredito que precisamos só nos atentar a isso, né? A não deixar com que as coisas do Senhor, como diz o Elder Uchtdorf, né, não deixem de ser maravilhosas, né? Como o discurso que ele falou, ainda é maravilhoso para você. Então, essa é a minha opinião sobre a tecnologia. É uma bênção, mas temos que ter cuidado. Eu concordo plenamente com o que você disse. Eu fui um daqueles jovens recém-voltados da missão, né? Que vinha com a bolsa da missão para casa, então carregava as escrituras naquela bolsa, ia para a igreja com aquela bolsa encardida da missão, né? Eu achava isso o máximo, até o dia que eu comprei um smartphone, e aí parei de carregar aquele monte de livro, manual, as obras padrão, e comecei a usar o meu celular para cantar os hinos, para acompanhar as aulas, para preparar a aula, fazer anotações, e ficou muito mais fácil, de fato. Mas ainda assim, no meu estudo pessoal das escrituras, eu gosto da boa e velha escritura em livro, papel, lápis para marcar, caneta, bloquinho de anotação. Eu gosto disso ainda, pelo menos na parte pessoal. Agora, no uso do dia a dia da igreja, eu concordo que a tecnologia tem sido uma bênção. Mas é muito interessante, Bispo Santos, essa sua afirmação a respeito de tomar cuidado para não tirar o caráter sagrado. Como a tecnologia facilita o acesso, né? E você não deve tirar o caráter sagrado, porque mesmo sendo de uma forma eletrônica, continua sendo as palavras sagradas ali dentro. É muito boa essa sua abordagem. Bem, nosso tempo já está se esgotando, então vamos chegando agora para o final dessa entrevista. Gostaria de fazer uma última pergunta para o Bispo Lucas Santos a respeito de conselhos, né? Certamente as pessoas que estão nos ouvindo ou foram chamadas recentemente ou terão a grata surpresa de serem chamados logo mais para algum chamado de grande responsabilidade, né? Então, Bispo, que conselhos você daria aí para essas pessoas que estão sendo chamadas agora, que talvez atualmente se sentem inseguras, despreparadas para tocar uma grande responsabilidade? Você passou por isso há quase um ano, né? E hoje já se mostra um líder exemplar, cumprindo bem sua obrigação, altamente espiritual, né? Então, parece que os seus desafios lá de um ano atrás foram sobrepujados aos poucos, né? Então, que conselho você daria para essa pessoa sendo chamada agora? Tiago, agradeço, né, pelas palavras. Longe de mim, realmente ainda continuo enfrentando bastante desafios, tenho muito que aprender mesmo. Mas, lembrando de novo a palavra, as citações do Uchtdorf, simplificar. Eu percebo que as pessoas hoje, elas deixam de ler as escrituras, deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de fazer noite familiar, deixam de sair em casal, deixa de ir ao templo, deixa de fazer genealogia, deixa de fazer um diário, deixa de frequentar as reuniões, deixa de dar uma aula, deixa de exercer o seu chamado, porque elas querem fazer isso de uma forma muito complexa. Elas querem fazer uma oração muito longa, elas querem fazer uma noite familiar muito grande, muito demorada, e por isso elas deixam de fazer as coisas. Obviamente nós não podemos esquecer que tem as coisas boas e as coisas melhores ainda. Mas enquanto nós não estivermos fazendo as coisas boas, né, que nós façamos primeiro então as coisas boas, para depois queremos fazer as melhores ainda. Então, pensando no chamado como um chamado do bispo,
É um chamado que ele tem muitas coisas para serem feitas, tem muitas responsabilidades, e tem muitos desafios. Por exemplo, um casal ou alguém chega em você e fala: olha, eu quero separar da minha esposa, olha, eu tenho uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Enfim, entre outros desafios, principalmente na questão do bem-estar, muitas pessoas pedindo ajuda. Então, são vários desafios que você tem, vamos dizer assim, até diários, né? Não é só no domingo. Domingo é onde as coisas acontecem, mas durante a semana nós recebemos muita coisa. E que você precisa tomar bastante decisões rápido, você precisa escolher o que vai falar, porque você realmente pode ou não abençoar a vida de famílias e de gerações. Então, o conselho que eu dou e que tem me abençoado bastante, primeiro, pensando no que o Joseph Smith falou, nós não temos que trazer toda a responsabilidade para nós e achar que o que está dando certo é nossa culpa, ou o que está dando, o que está dando errado é nossa culpa, e o que está dando certo é o que nós fizemos. Na realidade, muitas das coisas que dão certo, né, por conta de um trabalho de toda uma ala, né, e principalmente da bênção do Senhor, e as coisas que estão dando errado são escolha das pessoas. Então nós temos que, como Joseph Smith ele falou, nós ensinamos o Evangelho, nós falamos a palavra de Deus e as pessoas se governam. Então, o que eu sempre gosto de usar é simplificar e usar as coisas simples. Geralmente as pessoas que pecam, geralmente as dúvidas, geralmente as coisas que nós não conseguimos resolver, geralmente se resumem em ler as Escrituras, em estar guardando os mandamentos de Deus, em estar indo ao templo, em tomar o sacramento. Então, se você resumir tudo a isso, a coisas simples, né, as grandes elas vão ser resolvidas, né? Então, o que eu gosto também de usar como preparação, né, porque sendo bispo, o inimigo ele trabalha muito, né, ele não quer que você continue perseverando nesse caminho estreito e apertado, não só você, como todos os membros, mas algo que eu percebo que a tentação ela é para todos. Então, eu aconselho isso e sigo isso na minha vida, que é a oração. A oração, ela tem que ser constante e principalmente nas coisas que você tem dificuldade, eu testifico isso e não tenho mais fé nisso, eu já tenho um conhecimento de que quando nós oramos, o Senhor, Ele faz com que aquilo que é sua fraqueza, aquilo que é o seu ponto mais fraco, se torne a sua força. Eu testifico disso e tenho isso como conhecimento, porque eu vivo isso na minha vida e passo isso para as outras pessoas e vejo as outras pessoas sendo abençoadas quando elas oram. Obviamente tem pessoas que têm uma inclinação para certo tipo de pecado muito maiores do que outras pessoas, como as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, homens que sentem atração muito grande por outras mulheres, jovens com a pornografia, até a questão da tecnologia, né, que acaba interferindo também nessa questão de pornografia, na questão também da fidelidade entre os casamentos, né, as pessoas hoje tem dado muita abertura para amizades com pessoas do sexo oposto. Então, tudo isso, todas essas inclinações, e sem falar na palavra de sabedoria, né, que envolve o álcool, o café, drogas, cigarros, enfim, até a parte de comer muito, parte de preguiça também, né? Então, todas essas coisas elas podem ser vencidas com muitas coisas que nós aprendemos na igreja, como a leitura das Escrituras, a frequência à igreja, guardar os mandamentos, enfim. Mas a oração é algo fundamental, é algo que, se nós precisamos orar, 20 vezes por dia, para o Senhor nos ajudar a vencer o mesmo pecado que nós façamos. Mesmo que seja uma depressão, mesmo que seja um vício, ele vai ser vencido. E aquilo que é a nossa fraqueza, eu volto a repetir, isso não são palavras minhas, mas de Éter 12:27,
vai tornar a nossa força. Então, eu gostaria só de terminar prestando meu testemunho e dizer que eu sei que esse evangelho ele é perfeito, ele é maravilhoso. O Senhor usa como instrumento pessoas como eu, que é uma pessoa simples, uma pessoa com muitos defeitos, uma pessoa que está aprendendo. E então ele fala que ele usa as coisas simples e pequenas para fazer a grande obra dele. Então eu quero prestar meu testemunho que eu sei que esse evangelho é verdadeiro e que quando nós confiamos no caminho dele, nós vamos conseguir realmente ser abençoados e perseverar até o fim. Esse é o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Bispo. Foi um grande prazer conversar com você hoje. Certamente, grande parte do conteúdo que nós conversamos hoje aqui vai ajudar aqueles que precisam muito de apoio nessa parte do chamado tão jovem a estar melhor preparado, melhor equipado espiritualmente para encarar esse grande desafio. E o nosso objetivo é justamente esse, ajudar as pessoas nos seus mais diversos desafios a tornar a vida um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquilo nesse desafio que é ser um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para você que nos ouviu hoje, teve a paciência de escutar até aqui, agradecemos também. Pedimos só aquele favor de sempre, né? Curta a página, compartilhe esse vídeo. Se você tem perguntas que gostaria que fossem esclarecidas, pode sugerir outros temas que nós vamos produzir conteúdo especial para vocês. E se você teve alguma dúvida sobre o que o Bispo Lucas falou, você pode mandar aqui nos comentários desse vídeo e nós vamos fazer todo o trabalho de coletar a informação e repassar para você, né? Então não deixa não deixa o assunto morrer agora, não precisa acabar aqui, né? Contamos com o apoio de vocês e nos vemos no próximo episódio desse podcast Perspectivas. Este é um programa Fair Mormon. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.